naquele mesmo ano ele colheu, nós não iremos esperar o ano que vem, nós não iremos esperar o ano de 2021 chegar, não. Nós iremos colher ainda esse ano. Nós iremos ainda colher esse ano. Se nós plantamos a semente de fé, nós iremos colher esse ano. E é muito importante nós estarmos no barco certo. E por que isso é importante? Sabe, quando Jesus faz ali aquela pesca maravilhosa junto com Pedro, é interessante que Pedro ouviu a Jesus a ministrar. A Bíblia vai dizer que Jesus, naquela época, irmão, tinha na base segundo historiadores, segundo entendidos, havia mais de 1000 barcos naquela época. E Jesus escolheu exatamente o barco de Pedro. E isso aqui é muito interessante, sabe? Porque independente de quantos barcos estejam na praia, Jesus, ele nunca escolhe o barco errado, ele só escolhe o barco certo. E talvez essa palavra para alguém aqui que está dizendo: pastor, por que Deus me escolheu? Pastor, por que Deus me separou? Por que Deus me chama tanto, ele cobra tanto de mim? Querido, Jesus, ele não escolhe o barco errado. Se ele escolheu o seu barco, ele sabe o propósito. Se ele escolheu o seu barco, ele sabe que você tem um propósito a se cumprir. Ele não erra o barco. Ele não erra o barco. Ele escolheu o barco de Pedro. Dentre de vários barcos que havia naquela época, ele escolheu o de Pedro. Ele escolheu o barco certo. E talvez, muitas das vezes, nós queremos fugir daquilo que Deus tem para nós. E nós começamos a dizer: mas eu não posso, eu não sei, eu não tenho força. Querido, se Jesus escolheu o seu barco, ele sabe da sua capacidade. Ele sabe da capacidade que você tem para ir mais fundo. E para isso você vai ter que gerar um esforço muito grande. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Pedro empurra o barco. Ele tira o barco da areia e leva para a água. Quando Jesus escolhe o nosso barco, o primeiro ponto que ele vai fazer, aliás, o segundo ponto, ele vai tirar você da areia, ele vai tirar você de uma estabilidade, infelizmente, fraca ou frágil, porque a areia é uma estabilidade frágil, fraca. Você vai ver em Mateus 6, Mateus 7, quando Jesus vai falar sobre esse sentido, ele vai dizer que aquele que ouve a palavra é semelhante a um homem que fez a sua casa sobre a rocha. E ele vai falar sobre o homem que construiu na areia, que o vento veio, a tempestade veio e derrubou. Então, o seu barco não pode estar na areia. Jesus escolheu o seu barco, sim. Jesus fez uma escolha, e talvez contra você. Deixa eu dizer algo para você. A escolha de Jesus não tem nada a ver com a sua própria capacidade. Quando Jesus escolhe, ele sabe da capacidade que nós temos. E essa capacidade vai se desenrolar durante o tempo. Quando Jesus nos escolhe, a primeira coisa que a gente diz: eu não tenho capacidade, não sei como. E realmente, na verdade, não é que você não tem, é que você não tem a consciência do que você sabe. Mas ele sabe que você tem essa capacidade. Foi ele que fez você. Foi ele que criou você, então ele sabe da capacidade que você tem. Nós não sabemos ainda. E isso vai desenrolando com o tempo. Por isso que o barco ele tem que sair da areia. Tem que sair, sabe? A gente tem que sair do nosso controle e deixar que esse grande mar, que esse grande oceano direcione para onde a gente deve ir. E esse oceano, o próprio Jesus, ele está falando isso para algumas pessoas aqui. Ele está te colocando nesse oceano onde somente a força do vento vai direcionar para onde você vai. Sabe, os barcos, naquele tempo, os barcos não tinham motores. Não, muito pelo contrário. O vento era que ia fazer esse barco se movimentar. Então, Jesus ele está tirando uma geração da areia, sabe? Eu vejo uma geração na areia. Uma geração que um dia tá bom, um dia tá ruim, um dia tá bom, um dia tá ruim, um dia tá bom. E esse é o tempo que Jesus vai nos tirar da areia. Sabe quando Jesus ele diz, aliás, quando o anjo diz para Ezequiel, em Ezequiel 42, ele chega na beira do rio, na beira do mar, e o anjo disse: vem, entra. O anjo estava dizendo: sai da areia.
entra, e ele vai entrando, deu água nos tornozelos, água nos joelhos, água nos lombos, a ponto de ele não conseguir mais, ele perdeu o controle, essa palavra, ele perdeu o controle. E é isso que Jesus quer fazer conosco, ele quer que a gente perca o controle, não o controle emocional, mas o controle da nossa vida e colocar na mão dele. Sabe, o sucesso da Arca de Noé era que na Arca de Noé não tinha ninguém guiando ela. Muito pelo contrário. O sucesso da Arca de Noé era porque Deus estava guiando ela. Era Deus que estava direcionando o barco. Era Deus que estava guiando o barco. Ali não tinha leme, ali não tinha motores, não. Ali tinha um Deus que estava direcionando aquele barco. E é interessante isso, por quê? Porque para quem está dentro da arca, a água era a solução. Porque a água fez o projeto subir. Mas para quem estava fora da arca, a água era um problema. Por quê? Porque o mundo inteiro padeceu com essa mesma água. E aí vai na ótica de cada pessoa. Quando nós estamos com Deus, aquilo que poderia ser um problema para nós, irá fazer o nosso projeto subir, irá fazer o nosso projeto sair do lugar. Mas para quem não está fora, para quem está fora do projeto de Deus, sabe, tudo é ruim, tudo é mal, tudo é terrível. E sabe, a arca, na criação da arca, uma coisa muito importante é que a gente não deve se preocupar. Não devemos se preocupar como a arca vai sair do lugar. Não se preocupou de como fazer não se preocupou de como, sabe, não é parar e dizer o que a gente vai fazer para esse barco ir parar dentro da água. O que a gente vai fazer para esse barco ir parar na água? Não é apenas fez o projeto, a água veio até o barco. Porque quando o projeto é de Deus, querido, quando o projeto é de Deus, a solução vem até o barco. Não é o barco que vai até a solução. Aleluia. Glória a Jesus. Então, eu tenho certeza que quando a gente está no lugar certo, sabe, no lugar certo, da forma certa, e nem sempre no lugar certo, porque Paulo e Silas poderiam estar no lugar errado porque estavam aprisionados, né? Depois de ter sofrido. Só que, contudo, o seu coração estava na mão de Deus. E naquele lugar que não tinha uma caixa, não tinha um violão, não tinha uma bateria, não tinha uma igreja dando aleluia, glória a Deus, contudo eles chamaram a atenção de Deus para aquele lugar, e grande foi o mover. O quão interessante é a gente estar no barco com Jesus. Então, o desejo de Jesus era fazer Pedro tirar o barco dele da areia, porque quando nós tiramos o barco da areia, nós começamos a entender e pensar como Cristo pensa. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Ou seja, a mente de Cristo, querido, a mente de Cristo é tão tremenda. Não tenha isso como blasfêmia. Não tenha isso como uma blasfêmia, por favor, não tenha. Mas quando a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo, Ele está dizendo, vocês terão a mente de Deus. Vocês irão pensar como Deus pensa. Vocês irão pensar como Deus pensa. E como é que Deus pensa? Quando Deus olha para um mendigo, para uma prostituta, para um assassino, para um bandido, Deus, na sua mente, na sua cabeça, Ele pensa em restauração. É isso. A mente de Deus tem que haver na nossa mente da mesma forma. Olhar para situações como essa e já entendendo que Deus irá mover e Deus vai fazer. Então, que o seu barco saia da areia. Porque não tem como Cristo entrar dentro do seu barco sem primeiro o seu barco sair da areia. E não pense você que é Cristo que vai abrir ou que vai empurrar o barco. Quem vai empurrar o barco é você. Quem vai tirar o barco da areia é você. Porque aquilo que você pode fazer, Deus não irá fazer, filho. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai colocar a mão, é você que tem que fazer. Sabe quando Deus diz para aquele cego no tanque de Siloé, ele diz, ide até o tanque de Siloé. Não haveria necessidade. Jesus é Deus, Ele poderia, 3 vezes Deus cura cegos de forma diferente. É um cego em Marcos 9, vai dizer que
A Bíblia vai dizer que Jesus tira ele de aldeia, de Betsaida, e cura ele fora. E diz, nunca mais volte àquele lugar. Com Bartimeu, ele faz diferente. Ele diz, o que queres que eu te faça? Bartimeu diz, eu quero ver. Ele viu na hora. Com o cego, em João 9, ele manda ir até o tanque. Ou seja, às vezes nós passamos o mesmo problema. Eram cegos, os três não via da mesma forma, os três não enxergavam, os três tinham um problema visual. Só que Cristo, vendo o problema dos três, ele age de forma diferente. E isso demonstra algo muito importante para nós, que é, nós podemos estar passando pelo mesmo problema que outras pessoas, mas irá se resolver de forma diferente. Então não queira que Cristo resolva o seu problema da forma que ele resolveu o problema do outro. Com você vai ser diferente. O seu milagre será exclusivo. Se você puder falar isso, se você estiver só, você puder colocar a mão no seu coração e dizer, o meu milagre será exclusivo. Será exclusivo, não será igual a outros. Será exclusivo o seu milagre. Porque só você sabe o que você passa e o que você sente. E sabe, é pensando nisso que Cristo dá uma ordem a Pedro, e Pedro empurra o barco e tira o barco da areia. E aqui eu quero que você se atente nessa palavra, por favor. Não saia agora. Se puder compartilhar, compartilha aí no nome de Jesus Cristo. Que isso aqui vai resolver o problema de alguém aqui. Cristo, quando vai entrar no barco de Pedro, ele pede a permissão de Pedro para entrar dentro do barco. Jesus só iria entrar no barco de Pedro se Pedro permitisse entrar dentro. Porque Cristo não entra em lugar nenhum sem ser... Entendeu? Cristo não vai entrar em lugar nenhum sem a pessoa permitir que ele entre. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta aí, bato, quem abrir a porta entrarei, cearei com ele e ele comigo. E farei com que ele se assente no trono de meu Pai, assim como eu estou assentado. Cristo só entra naquele barco com a permissão de Pedro. Então ele pede a permissão de Pedro. Pedro, eu posso entrar no barco? Pega isso aqui. Porque Jesus pediu a permissão para entrar no barco de Pedro. Diferente de Jonas. Jonas não pediu para entrar no barco daqueles marinheiros. Jonas pagou. Porque se Jonas tivesse se identificado primeiramente para aqueles marinheiros, o barco deles não tinha afundado. O barco deles não ia entrar na tempestade. Pela permissão de Pedro, o barco de Pedro se encheu de peixe. O barco de Pedro se encheu de milagre. Mas porque Jonas pagou para entrar no barco, o barco dos marinheiros ia afundando. E aqui está o grande problema. Tem muita gente entrando na sua vida sem ter pedido a permissão para entrar. Tem gente que entra na tua casa e tu não dá permissão. Entra. E quando entra, destrói. Agora, quando nós damos permissão para entrar, nossa vida é totalmente mudada completamente. E isso é o grande problema. Você está colocando pessoas dentro do seu barco que estão fugindo de alguém, está fugindo de alguma coisa. Jesus não estava fugindo, Jesus, muito pelo contrário, Jesus veio para restaurar. E o problema é que a gente abre as nossas portas da nossa casa para qualquer pessoa. O problema é que nós abrimos as portas da nossa vida, do nosso coração para qualquer pessoa. O problema é que nós abrimos o nosso coração para pessoas entrarem. Nós cortamos o nosso segredo. Nós somos um Sansão contando para Dalila os nossos segredos mais íntimos, as nossas intimidades que nós temos com Deus. E sabe o que acontece? Nós perdemos a nossa força, nós perdemos aquilo que Cristo tem para nós. Sabe, esse é um tempo de nós, só porque os marinheiros não perguntaram para onde Jonas ia, não perguntaram qual era o ofício de Jonas, mas quando o barco começou a estremecer, quando a tempestade veio, foi quando eles perguntaram. Jesus não, Jesus entra no barco de Pedro com permissão de Pedro, porque Jesus, ele não vai mudar nada sem primeiro, querido. Jesus não vai mudar nada sem primeiro que você não permita isso. A gente pede oração, mas se a gente não deixar Deus moldar o nosso caráter, Deus, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Havia dois montes e uma terra chamada Siquém.
Sim, exatamente aquela terra em que Jacó fez um poço e que a mulher samaritana estava lá e que Jesus se encontra com ela. Ele estava entre dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. E entre os dois montes é o vale, era onde estava ela. Era naquele dia Cristo dizendo para ela: você tem duas opções. No Monte Ebal, naquele tempo, no Monte Ebal e no Monte Gerizim, quando Moisés dá uma palavra por intermédio de Deus e Josué vai fazer isso lá na frente, Deus diz a Moisés: Moisés, coloca sacerdotes, separa o povo, separa as tribos e coloca 6 num lado, 6 no outro, e eles irão profetizar bênção e maldição e dizer ao povo: eis que eu coloco bênção e maldição diante de vós, mas escolhi a bênção. Era Jesus dizendo para a mulher samaritana: você está no meio de um vale onde você olha e vê dois montes, um monte que traz bênção, um monte que traz maldição. Que monte você escolhe nessa noite? Que monte você escolhe para você viver nessa noite? O monte da bênção ou o monte da maldição? Porque você está no vale. Você está no vale, e muitas das vezes nós estamos no vale, tanto Jesus aparece para você para tirar você do vale, como Satanás também aparece para você para tirar você do vale. Mas o monte que Satanás quer nos levar é o monte da maldição. Sim, é quando alguém está passando por um momento difícil e ele começa a dizer: mente, rouba, se prostitui. Ou seja, ele quer tirar você do vale, mas te levar para o monte da maldição. Mas Cristo não. Cristo quer te tirar do vale e te levar para o monte da bênção. E é isso que Ele tem para você. Aleluia. Pastor Deusimar Fraga, que Jesus te abençoe, meu querido. Firmemente. Meu amigo Carlos Almeida. Darliana Oliveira, que Deus abençoe você. Irmã do Carmo Almeida Lima, que Jesus abençoe você. Viviane Ribeiro Araújo. Meu pastor Adriano Lucas, Forte, Bruno Silva. Eu tenho certeza que quando nós permitimos Cristo entrar dentro do nosso barco, assim como Pedro permitiu, muita coisa vai se resolver, muita coisa vai mudar. Quando nós abrimos as nossas portas, irmão, quando nós abrimos as nossas portas para as pessoas certas, a nossa vida é mudada, é transformada, sabe? Completamente. Lembra da prostituta Raabe? Ela abriu as suas portas para 2 espias. E dias depois, a Bíblia diz que Josué vai até Jericó, destrói Jericó, mas ela não destrói. Muito pelo contrário, a descendência, Jesus vem da descendência dela. Depois dê uma olhada lá em Mateus capítulo 1. Ela abriu a porta para as pessoas certas. Lembra da mulher a sunamita? Sim, aqui não podia ter filho, mas decidiu fazer uma casa para Eliseu. Ela abriu a porta para um profeta. E ela não podia ter filho. E ela teve um filho. Ela gerou um filho. Ainda que Satanás depois veio e destruiu, matou o filho dela, contudo, ela já tinha uma porta aberta para o profeta foi e ressuscitou o filho dela. Porque quando nós abrimos a porta para a pessoa certa, a nossa vida, os nossos sonhos se tornam realidade, e o que é morto ressuscita. Aleluia. Devemos abrir as portas para as pessoas certas. Lembra de Ló e a sua família? Lembra de Ló e sua família? Quando abre as suas portas e coloca os anjos de Deus dentro dela, onde toda Sodoma quer matar, quer destruir. Sabe, aqueles anjos ajudaram eles a se salvarem. Quando nós abrimos as portas para pessoas certas, a nossa vida e a nossa família é totalmente tocada por aquilo. Agora, quando nós abrimos as portas para o que é errado, infelizmente, nós não iremos colher coisas boas. Infelizmente. Mas Pedro estava colocando dentro do barco Jesus dentro do barco. Jesus começa a anunciar e pregar de fora para dentro. Sabe, Jesus está dentro do mar pregando para quem está fora. E ao mesmo tempo que Jesus está pregando de dentro do barco para quem está fora, quem está dentro do barco está sendo tocado também. Esse é o poder da palavra. Porque quando Jesus toca quem está fora, Jesus toca quem está dentro. Porque do mesmo poder que Jesus toca quem está fora, Jesus está tocando também quem está dentro. Porque do mesmo poder que Jesus toca na tua carne, Ele também toca no teu espírito. Porque pelo mesmo, meu Deus do céu, pelo mesmo poder que Jesus está anunciando para quem está na praia ainda, Jesus está pregando por aquele que também está dentro do barco, sabe? Jesus não é religioso, filho. Você pensa que Jesus só prega para quem está dentro do barco? Não, Jesus está pregando para quem está fora também.
Jesus está pregando para quem está fora do barco. Jesus é tão maravilhoso porque Ele não rejeita quem está fora do barco, mas também não rejeita quem está dentro do barco. Ele abraça todos. Ele anuncia para todos, tanto para quem está fora do barco como para quem está dentro do barco. E talvez você tenha alguém da sua casa, alguém da sua família que está fora do barco. Não pense em você que eles estão fora do plano de Deus, do projeto de Deus, muito pelo contrário. Jesus também está liberando uma palavra para quem está fora do barco também. Ele está liberando uma palavra para quem está fora do barco também. Para que essas pessoas que estão fora do barco também sejam ministradas e tocadas pela essa mesma palavra daqueles que estão dentro do barco. Jesus anuncia, prega para aquelas pessoas que estão fora do barco. E aquelas pessoas voltam para casa totalmente transformadas, estão fora do barco, mas estão voltando para casa com uma palavra. Sabe, a palavra de Deus é muito poderosa, sabe, a palavra de Deus é muito tremenda. Porque a palavra de Deus não pega somente quem está dentro do barco, mas pega quem está fora também. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer em Isaías 55, versículo 8, 9. A Bíblia vai dizer que os meus caminhos não são como os teus caminhos, e os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Assim como os meus caminhos não são como os vossos caminhos, e assim como os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. E assim como a chuva que do céu desce para lá não volta mais, assim será toda palavra que sai da boca do Senhor, não voltará vazia. Então, da mesma forma que toca fora, toca dentro também. Da mesma forma que alcança quem está fora, alcança quem está dentro também. Isso é o poder do Evangelho e da palavra do eterno Deus, do nosso maravilhoso Jesus. É tão maravilhoso entender isso que a Bíblia vai dizer que quando Jesus termina de ministrar para quem está fora, agora Jesus tem algo para cumprir para quem está dentro. Lembrando que Pedro estava lavando as redes, e você conhece a história melhor do que eu. E quem está dentro do barco está vendo, ouvindo Jesus falando de milagre, está ouvindo Jesus falando de coisas extraordinárias. Imagina para quem está dentro do barco. Mas Pedro está entendendo, Pedro está pensando, peraí, ele está pregando dessa forma para quem está fora do barco. Mas eu estou dentro do barco e não aconteceu nada ainda. Eu estou dentro do barco e nada chegou e nada alcançou ainda. Eu estou dentro do barco. E talvez às vezes a gente diz isso, né? Às vezes a gente fala isso. Mas eu sou cristão, eu estou na igreja, eu estou dentro do barco. E eu vejo Deus alcançando quem está fora. E às vezes quem está dentro não alcança. Filho, vai chegar a tua vez, fica calmo. Existe uma grande diferença de discípulos para seguidores. Os discípulos não chegavam para Jesus pedindo milagre. Os discípulos não chegavam para Jesus pedindo milagre. Você não vê. Você vê os discípulos chegando para Jesus dizendo, mestre, nos ensina a orar. Como os discípulos de João ensinavam. Então, os discípulos, ele pede para eles uma intimidade maior com Deus. E quando os discípulos pediam milagre, eles pediam para os outros. Quando eles chegavam, mestre, despede a multidão, porque nós não podemos. Eles pediam milagre para os outros. Senhor, esse homem é digno, pois ele ajudou na sinagoga. Senhor, ela vem gritando. Ou seja, os discípulos, muitas vezes, eles não pedem para eles pedem para os de fora. Mas se você está dentro do barco, não pense que você vai passar despercebido, porque ele vai ajudar também quem está dentro do barco. É como se Jesus agora olha para Pedro e disse, Pedro, vamos mais profundo. É como que disse, Pedro, eu já ministrei para quem está fora, agora chegou a tua vez, chegou a tua hora. Então se você puder colocar a mão no teu coração e dizer, chegou a minha vez. Ou mesmo se você não puder fazer isso, fale pelo menos na sua mente e diga, chegou a minha vez. Diga, chegou a minha hora dentro do barco. Eu estou dentro do barco com Jesus. Eu estou dentro do barco com o Mestre. Eu estou dentro do barco com aquele que pode resolver todos os planos e projetos na minha vida. Jesus disse, Pedro, lança a rede. E Pedro lança uma palavra maravilhosa. Pedro vai dizer, Senhor, havendo pescado toda a noite e não ter pegado nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Sabe, as redes não têm o poder de cumprir ou fazer sem a palavra. Nada que nós fazemos, nada que venhamos tentar ou fazer sem a palavra, nada irá dar certo.
Porque Cristo em João 15 ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então quando ele lança a rede, ele lança sobre uma palavra. E sabe, quando nós caminhamos e andamos debaixo de uma palavra, tudo dá certo, sabe? Tudo dá certo. Lembra quando a Bíblia Sagrada vai dizer que Simeão é levado pelo Espírito até o templo? E a Bíblia diz que ele lá pega Jesus, ainda bebê, ainda criança, ele levanta a criança ao céu e diz: Senhor, despede o teu servo em paz, porque o teu servo já viu a salvação. E a Bíblia diz que o Espírito tinha dito para ele que ele não morreria enquanto não visse a salvação ou a consolação de Israel. Ou seja, ele estava debaixo de uma palavra. Então, enfermidades veio sobre ele, lutas veio sobre ele, crise veio sobre ele, apontamento veio sobre ele, mas nada disso tirou ele do propósito. Por quê? Porque ele estava sobre uma promessa, ele estava debaixo de uma palavra. E quando nós estamos debaixo de uma palavra, ou sobre uma palavra, querido, pode ter certeza, irá acontecer. Pedro lança a rede e a Bíblia diz que ele pegou muitos peixes. Por quê? Porque no tempo de Deus e com a palavra de Deus, não é a rede que pega os peixes, são os peixes que correm para dentro da rede. Sabe quando aquela rede cai debaixo da palavra de Deus, a Bíblia vai dizer, entenda, os peixes correm para debaixo da rede. Por quê? Porque está escrito em Deuteronômio 28 que as bênçãos iriam correr atrás de nós. A Bíblia diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, os peixes, quando viram a rede, eles correram para a rede. Por quê? Porque estava debaixo da palavra. E quando nós estamos debaixo da palavra, as bênçãos correm atrás de nós e irão nos alcançar, como diz a palavra em Deuteronômio 28. É interessante isso, que agora Pedro pega tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco agora começa a afundar. Talvez Pedro nunca tinha sofrido um peso, uma situação como essa, em que o seu barco está afundando, não pela falta de peixe ou pela tempestade, mas o seu barco agora está afundando porque tem muito peixe. E agora, o que Pedro sempre quis veio se tornar um problema. E agora, o sonho de Pedro, o que Pedro passou a noite em busca, o desejo de Pedro que era tão grande, agora estava virando um problema para ele. É quando os nossos sonhos, os nossos maiores desejos começam a virar um problema quando nós conquistamos ele. E eu vou te explicar por quê. Agora Pedro está afundando, mas era tudo que Pedro queria. E como é que Jesus vai dar algo para alguém que esse algo vai fazer ele afundar? Como é que Cristo vai dar algo para alguém, um presente para alguém que vai fazer ele afundar, vai fazer ele cair? Como passou isso? Pastor, isso foi o diabo que deu? Não. Foi permissão de Deus Pedro começar a afundar agora com aquilo que ele sempre quis. Foi permissão de Deus Pedro começar a afundar agora com algo nas mãos que ele sempre quis. Mas pelo que, pastor? Simples. Entenda uma coisa: Cristo nunca irá nos abençoar com algo que será somente para nós. Cristo irá dar algo para mim. Por que Cristo me revela a palavra? Por que Cristo me dá o dom da palavra? Não é para mim, é para eu ministrar sobre outros. Por que Cristo me dá verba, me dá dinheiro? Não é para mim, é para eu ajudar quem não tem. Por que Cristo me dá voz? É para eu ser voz para quem não tem voz. Por que Cristo me dá mãos? É para eu ser mão para quem não tem mão. Pastor, ainda não entendi, vai entender agora. Calma, vai entender. A Bíblia diz que quando ele começa a afundar, Pedro começa a acenar para os companheiros do outro barco para ajudar eles. Porque quando Cristo nos abençoa com algo, não é somente para nós, querido, é para aqueles que também vivem no mesmo mar que a gente vive. Você não vai conseguir carregar uma bênção sozinho, você não vai conseguir carregar uma unção sozinho.
Nunca alguém chegará longe sozinho. Quem chega a algum lugar sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Você não consegue chegar em algum lugar sozinho. Cristo estava dizendo para Pedro: Pedro, não adianta ter bênção na mão sozinho, porque essa bênção vai fazer você afundar, Pedro. A bênção que eu entrego para ti não será somente para ti, mas será para os teus companheiros do outro barco. Pedro acena para o outro barco e o outro barco vem. E sabe o que acontece? O outro barco ajuda Pedro e eles não afundam, porque a bênção era tão grande. Porque a bênção que Cristo derrama sobre nós não é somente para nós, é para a nossa família. Quando Cristo abençoa você, mulher, não é somente você, Ele está abençoando o seu marido. Quando Cristo abençoa o marido, Ele não abençoa somente o marido, Ele abençoa também a esposa. Quando Cristo abençoa o filho, Ele não abençoa somente o filho, Ele abençoa também os seus pais. Porque a bênção se estende para todos. Pastor, isso não existe? Existe. Lembra dos espias que entram em Canaã, em Números capítulo 13, a Bíblia Sagrada diz que eles tiram um cacho de uva que duas pessoas trazem carregados. Era tão grande o cacho de uva que eles não conseguiam, um só não conseguia, tinha que trazer dois. Então a bênção é compartilhada. Não adianta Pedro bater no peito e dizer: eu pesquei muito peixe e afundar. Não adianta Pedro bater no peito e dizer: a minha rede está cheia e afundar. Não adianta, querido. Esse é o tempo em que nós devemos compartilhar aquilo que Cristo derramou sobre nós, a unção, a palavra, o poder, a manifestação sobre todos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pedro acena, por isso que Pedro não cai. Ei, você não precisa somente de ajuda quando você está passando nessa cidade. Você precisa de ajuda quando você está muito bem também. Você precisa proteger o seu coração. Você precisa proteger o seu coração das bênçãos. Muita gente cai na soberba. Começa a pregar muito bem e cai na soberba. A igreja começa a crescer, aí começa a pisar nos outros, começa a cortar aliança com outras igrejas, começa a cortar aliança com outros pregadores ou com outras pessoas que te ajudaram no início, que ajudaram você quando você ainda era ninguém, que você era um pequeno, ninguém dava nada por você, alguém acreditou em você, um pastor acreditou em você, mas agora você cresceu, agora já não vale nada, você já começa a olhar para ele. Ei, não é porque está dando tudo certo na sua vida que você vai continuar de pé, não, filho. Você vai cair se não precisar de ajuda. Se você não estender a mão para alguém lhe ajudar, você vai cair. Nós precisamos de ajuda quando nós estamos mal, e nós precisamos de ajuda quando nós estamos também muito bem. Esse é o tempo de nós também acenarmos para os nossos irmãos quando nós também tivermos com o nosso celeiro cheio também. Vai compartilhando aí no nome de Jesus Cristo. Camila Rodrigues, minha esposa, viu? Começa aí, compartilha aí no nome de Jesus Cristo. A gente paralisa muito isso, irmão. Sabe, hoje a gente é o crente trepadeira, sabe? O trepadeira é o crente que precisa de alguém para poder subir. E não há problema. Não há problema subir com a ajuda de alguém. O problema é matar. O problema é matar aquele que você está subindo. Não faça isso, querido. Não faça isso em nome de Jesus Cristo. João, Tiago veio e ajudou Pedro. Aquela rede tinha tanto peixe que dava para os dois. Aquela rede tinha tanto peixe que dava para todo mundo. Meu querido, dá para todo mundo. Dá para todo mundo. Dá para todo mundo. A bênção dá para todo mundo, não é somente para você, a bênção é para todos, aleluia. A bênção é para todos. Depois de ter feito essa pesca maravilhosa, eles arrastam uma rede carregada de peixe. Carregadas de peixe. A Bíblia Sagrada diz que eles vêm para a praia. Pedro corre e se prostra diante dos pés de Jesus e diz: Senhor, se afasta de mim que eu sou um pecador. Senhor, se afasta de mim, eu sou um pecador. Sai de perto de mim, eu sou um pecador. Olha o que Pedro está fazendo, querido.
Olha o que Pedro está fazendo. Pedro está com a rede cheia de peixe e está dizendo, e está querendo se afastar de Jesus. Pedro está com a rede cheia de peixe e está se afastando de Jesus, sabe? É uma geração que está vendo o milagre acontecer, está vendo o peixe, está vendo a rede se encher de peixe, mas está dizendo ainda, se afasta de mim. Tem gente que ainda, irmão, tem gente que está sendo abençoado, mas ainda está se afastando de Jesus. Tem gente, querido, que está sendo enganado pelo pecado. Tem gente que está sendo enganado pelo pecado. Olha o que Pedro está dizendo, Senhor, se afaste de mim, que eu sou um pecador. O pecado estava enganando Pedro e dizendo, Pedro, você não é digno de estar perto de Jesus porque você é um pecador. Isso o pecado tem feito com muitas pessoas. Isso o pecado tem feito com muitas pessoas, muitas pessoas. Jesus está fazendo milagre, está promovendo o avivamento, está promovendo grandes coisas. Contudo, o pecado está soprando no coração dela e elas estão dizendo, Senhor, se afasta de mim. Eu sou um pecador, eu não mereço o milagre, eu não mereço a cura. Eu não mereço. Isso eu falo para você, ninguém merece nada de Jesus. Ele faz porque Ele é Pai. Ele faz porque Ele é bom. Deus faz, sabe por quê? Deus faz porque Deus, Ele vê Jesus em nós, Ele vê o sangue do seu Filho em nós, Ele vê o sangue do Filho dele em nós, então Ele cumpre, Ele faz. Sabe, não permita jamais que o pecado faça com que você diga para Jesus que você venha repelir Jesus, ou expelir Jesus de perto de você. Não, querido, não permita que o pecado venha expelir você de perto de Jesus. Não. Jesus entrou dentro do seu barco, não foi somente para encher o seu barco de peixe. Não, Jesus entrou dentro do seu barco para mudar o seu caráter, para mudar a sua vida, para transformar a sua família, para mudar o sistema, para mudar tudo quanto Ele tinha já preparado para você, em nome de Jesus Cristo. Esse é o tempo, essa é a hora. Vem comigo para o barco, vem comigo para dentro do barco. Vem comigo para dentro do barco. Aleluia. Você não precisa ser jogado para fora do barco para cumprir o seu propósito, não. Você não precisa ser como Jonas, que foi lançado para fora do barco para você cumprir o propósito, não. Você só precisa crer. Você só precisa estar diante da presença de Deus de uma forma extraordinária. Aleluia. Pedro queria que Jesus se afastasse dele porque ele era um pecador. Olha o que ele está dizendo para Jesus, Senhor, afasta de mim que eu sou um pecador. Contudo, Jesus disse, Pedro, você não será mais, vem e segue-me, Pedro, deixa as redes, Pedro. Você não será mais um pescador de peixe, você será um pescador de almas. Você será um pescador de pecadores. Ele está dizendo, Pedro, como é que eu vou te abandonar? Como é que eu vou abandonar um pecador, Pedro? Se eu vou usar você para conquistar outros pecadores, se eu vou usar a sua rede para conquistar outro pecador. Não, Pedro, eu vou usar você. Eu vou usar você para alcançar outras vidas. Eu vou usar você para derramar sobre outras vidas. Você será a minha rede, Pedro. Você será a minha rede. Você será a minha rede que irá alcançar outras vidas. Para trazer para dentro do barco, Pedro. Você é minha rede, Pedro. Eu não posso abandonar a rede. Pedro, você estava lavando as redes porque não tinha pego nada, Pedro. Da mesma forma eu faço com você, Pedro. Eu estou te lavando. Pedro. Para conquistar outros. Para alcançar outros. Eu vou usar você, Pedro. Você é a minha rede, Pedro. Agora, Pedro, você está preparado para deixar para trás tudo aquilo que você sempre sonhou por causa da minha palavra? Pedro tem coragem de olhar, porque tudo que Pedro queria era exatamente aquilo. O que Pedro pegou naquele dia, ele nunca tinha pegado em toda a sua vida. Era como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, Pedro, você trocaria a rede pela palavra? Você trocaria, Pedro, o que você conquistou
nessa noite por mim, Pedro? Você seria capaz, Pedro, de largar mão de tudo aquilo que você conquistou, dos seus sonhos, dos seus ideais, por causa de mim, Pedro? Terias coragem, Pedro, de abandonar? Você teria coragem, querido? Eu quero encerrar essa live fazendo essa pergunta para você. Vem para dentro do barco com Jesus. A Bíblia diz: a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. É pouco. E Cristo quer chamar você. Jesus vem abençoar você de forma extraordinária. Reconectar você ao projeto dele. Reconectar você ao propósito dele. Reconectar a sua saúde. Que Jesus venha curar você. Enfermidades físicas, enfermidades espirituais, enfermidades na alma, enfermidades no íntimo, venha ser curados no nome de Jesus. Receba uma descarga de presença, uma descarga de unção sobre você no nome de Jesus Cristo. Que você venha receber uma descarga de unção sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Uma transformação interior, uma transformação exterior. Que a sua vida não venha ser mais a mesma a partir deste dia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a palavra venha habitar e venha cumprir grandes coisas na sua vida no nome de Jesus. E que almas venham se render ao Evangelho. Em o nome do Cristo vivo. Em o nome do Cristo que vive para todos sempre. É o nome daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Espero que Deus tenha falado com você. Espero que Cristo tenha tocado no seu coração. Compartilhe esse vídeo. Faz o download dele e envia para alguém. Tenho certeza vai falar com alguém. Quiser nos visitar, nós somos a igreja Inades, aqui no Sítio Novo. Sou o pastor dessa igreja pela misericórdia, pastor Janderson Rodrigues. Quiser nos fazer uma visita, será muito bem-vindo. Os nossos cultos são quartas e domingos aqui na igreja. E às sextas-feiras nós temos cultos campais, anunciando o Evangelho até que Ele venha. Que Jesus possa abençoar você ricamente no nome de Jesus. Obrigado, irmã Viviane Ribeiro Araújo. Que Deus abençoe você, tá bom? Abençoe seu ministério, abençoe sua família, abençoe sua filha linda, abençoe seu marido, abençoe toda a sua casa. Venha nos fazer uma visita em nome de Jesus Cristo. Quarta às 19 horas, domingo a partir das 19 horas e sexta-feira às 19 horas em Fagundes. É o culto campal na igreja Sítio Novo, próxima caixa d'água na CE 040. Você será muito bem recebido em o nome de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer por nós. A paz do Senhor.